Queridos irmãos, ao longo de toda a Bíblia, Jesus sempre recebeu muitos títulos. Inclusive, estamos estudando alguns desses títulos de Jesus. Mas há um bastante familiar e peculiar para mim e para você, que é o título de pastor de ovelhas. Jesus como o bom pastor. E deve ser nosso exercício diário, e quando a gente clama por cura, a gente faz isso. Trazer para Cristo, Jesus Cristo, a suficiência. Jesus é suficiente para curar, para libertar, para restaurar. Jesus é a dádiva, o presente de Deus para as nossas vidas. E Jesus, como bom pastor, ele teve e continua tendo características que nos encantam. Como bom pastor, ele cuida. E por cuidar, está ali apacentando, nos direcionando, nos conduzindo, nos ajudando na trajetória. Como bom pastor, ele também alimenta e protege. E o alimento tem tudo a ver com a proteção, porque cabe ao bom pastor levar as suas ovelhas para se alimentarem, de fato, em um pasto verdejante. O Salmo 23 fala disso, do bom pastor, que nos guia, a pastos verdejantes, mas também um local que haja alimento e segurança. Então Jesus faz isso para mim e para você. Ele nos concede o alimento, mas também a segurança. E aí entra aspectos como moradia, a segurança de ir e vir, temos contado com a proteção do Senhor, mas também, como bom pastor, ele nos corrige, nos orienta, para que não venhamos perder a rota, o rumo e, sobretudo, perder Jesus de vista. E nós não podemos perder Jesus de vista. Mas, por fim, como bom pastor, ele também restaura as ovelhas. E hoje nós iremos estudar essa frase clássica de autoafirmação sobre si mesmo, quando Jesus afirma em alto e bom som: eu sou o bom pastor. Fique em pé no seu lugar para que possamos ler o Evangelho nessa noite, que se encontra no livro de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do verso 1, que nos diz: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então, Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Vamos ler juntos? Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e os dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, louvado seja Deus. E elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-las. Por fim, verso 18. Vamos ler juntos? Ninguém a tira de mim, mas eu
a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Glorifica o nome do Senhor. Amado Deus, obrigado por tua palavra, Pai. Jesus, tu és o bom pastor. Ninguém aqui está perdido. Ninguém aqui está sem orientação. Ninguém aqui está caminhando em vão, porque nós ouvimos a voz do nosso pastor. E somos guiados por ele. E o que nós pedimos agora, Jesus, por favor, ministra ao nosso coração as características do Senhor como bom pastor, pois queremos te amar mais, confiar mais em ti, Jesus, e descansar no teu cuidado e nos teus milagres. Oramos assim em teu nome, em nome de Jesus, todos digam amém. Sente no seu lugar. Queridos, nós nos deparamos com o capítulo 10 e relembramos também o que falamos semana passada. E você pode assistir na pregação da última quarta-feira, da quarta-feira anterior, quando Jesus cura um cego de nascença. E Jesus cospe no chão, faz uma laminha ali, coloca no olho daquele homem e diz, vai lá no tanque de Siloé, vai se lavar. Aquele homem obedece o comando de Jesus, lava os seus olhos e começa a enxergar, começa a ver. E causa um espanto de todos. E aqueles que disseram, não, aquele homem passou por aqui hoje de manhã cego, eu vi. Outros diziam, não, mas eu já o vi há vários anos, até que chega um e afirma, mas ele era cego de nascença. E Jesus concede aquele milagre. Os fariseus tomam conhecimento daquele homem e chegam a algumas conclusões. Entre elas, calma, ninguém pode curar um cego a não ser Deus. Ok, plausível. Mas em segundo lugar, levantam outra conclusão, dizendo, mas hoje é sábado. Não pode ter milagre. E como é que esse homem que se diz ser Deus fez um milagre no sábado? Então, eles, naquele momento, rejeitam o ex-deficiente visual, desprezam aquele homem, ao invés de comemorar com ele, desprezam ele, afastam do ciclo religioso judaico e começam o quê? A levantar falsos sobre Jesus. Então, Jesus, diante disso, afirma, eu sou a luz do mundo. Fazendo uma referência a, nós só conseguimos enxergar o que Deus quer fazer em nossa vida, nós só conseguimos enxergar o quanto Deus nos ama por meio de Jesus Cristo. Porque é Jesus que abre os nossos olhos e nos permite ter visão. Sendo assim, fazendo um paralelo com os fariseus que não acolheram aquela ovelha. Os fariseus que não amaram, não celebraram e não apoiaram aquele ex-deficiente visual, mas o rejeitaram. Jesus disse, enquanto os fariseus, quando ele fala ladrão, referindo-se aos fariseus, não amam as ovelhas, rejeitam as ovelhas, eu as amo. Sendo assim, Jesus começa a ensinar sobre o bom pastor. Mas é interessante notarmos que na Judeia, contexto geográfico, territorial, em que Jesus estava inserido ao falar isso, existia duas dinâmicas para proteger as ovelhas depois de alimentá-las durante o dia. Uma ocorria no inverno e outra no verão. No inverno existia um grande curral em que, depois de alimentar as ovelhas, os pastores levavam as ovelhas para aquele curral, existia uma grande porta que era fechada e a chave ficava na mão do pastor. Assim ocorria no inverno. No verão, da mesma forma, ao longo do dia, o pastor levava as ovelhas para se alimentar, ao final da tarde, começo da noite, levava para um curral menor, onde o próprio pastor era a porta. Então, sendo no inverno ou no verão, todo acesso era único através do pastor. Seja o pastor que estava com a chave, iria abrir a porta para as ovelhas passarem, ou o pastor que era a própria porta. Então, sendo assim, Jesus afirma, eu sou a porta das ovelhas. Para que aqueles ouvintes pudessem compreender que Jesus é o acesso. Ele começa afirmando isso, eu sou a porta das ovelhas, como nós lemos aqui. E logo em seguida ele diz o seguinte, eu sou o bom pastor. Então Jesus nos garante segurança. Ovelha de Jesus está segura. Porque faz parte do caráter de Jesus. Faz parte do nosso relacionamento com Jesus. Mas eu quero, por meios práticos, trazer algumas lições aqui e já caminharemos para a conclusão
desta reflexão. A primeira delas é a seguinte: primeiro ponto, Jesus é a única porta de salvação. Isso ficou claro aqui nas palavras de Jesus, quando ele disse no verso 1. Vamos ler novamente. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Verso 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Verso 3. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Porque Jesus é o único que nos oferece acesso a Deus e segurança no nosso relacionamento com Deus. Apenas o cristianismo apresenta uma divindade graciosa. E nenhuma outra religião encontra-se a figura, seja da mitologia grega, seja das religiões do gnosticismo, ou a mais contemporânea que houver, fora o cristianismo, não há figura de um Deus gracioso. Há um Deus que, com D minúsculo, recebe oferenda para teu agrado e pensa-se se vai ou não agradar o seu seguidor. Jesus não. Jesus nos ama de forma graciosa. Nós estamos nesse culto, amém? Mas nós não estamos aqui para Deus nos amar mais. Até mesmo quem levou falta hoje, Deus ama infinitamente mais. Não é a ausência daquilo que eu deveria fazer, ou a obrigatoriedade do que eu faço, que vai aumentar o amor que Deus tem por mim. Não, Deus me ama de forma infinita e eterna, não é o que eu faço. Agora, por que eu faço coisas que agradam a Deus? Para revelar o quanto eu amo. É uma demonstração de amor ao Senhor. Então essa parábola também traz a explicação de Jesus acerca da grande diferença, do contraste entre o ladrão e o bom pastor. Quem era o ladrão aqui? Eram os fariseus que estavam roubando a alegria daquele ex-deficiente visual, que não estava acreditando que aquele cego de nascença tinha sido curado por Jesus. Pelo contrário, sobre ele veio o peso da religiosidade. Por isso que religião não nos leva a Deus. Só Jesus. Só Jesus é o caminho de acesso a Deus. Em absoluto contraste com o ladrão que tira a vida, Jesus afirma que ele é aquele que dá a vida. Que dá a vida. Segunda lição, Jesus sempre vai à frente das suas ovelhas. Eu e você não sabemos o que nos aguarda amanhã, em compreensão de circunstância, de situação. Mas eu e você temos que ter certeza que Jesus já está no nosso amanhã, dizendo: meu filho, vem, que eu estou contigo. A Bíblia nos fala no verso 4 e 5. Segunda lição, Jesus vai à frente das suas ovelhas. Jesus diz, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Como bom pastor, o mestre quer nos apacentar, quer nos conduzir a pastos verdejantes. Cristo quer nos pastorear, porque Ele tem o melhor caminho para as nossas vidas. E para você que está prestes a viver um momento novo, você que começou um momento novo na sua vida, e todo novo traz incerteza, todo novo pode trazer medo, todo novo pode trazer insegurança. Lembre-se, Jesus já está no amanhã te esperando. Jesus já está aguardando. E o que Ele fala para mim e para você hoje é: vem, escuta a minha voz, vem, confia, continua andando, vai adiante, não desista, porque nós não podemos desistir. Não temos a opção de desistir, por quê? Nós temos um bom pastor, que mesmo diante dos dias de luta, as noites, dos vendavais, como nós cantamos aqui, Ele diz: eu estou contigo. Venha, venha, eu estou com você. Então, Jesus lidera as suas ovelhas. Jesus não induz as suas ovelhas. Ele vai adiante e, como bom pastor, Ele nos dá uma vida
mais do que abundante. Os fariseus usavam as pessoas. Jesus ama as pessoas. Os fariseus exploravam as pessoas. Jesus deu a vida pelas pessoas. O bom pastor não vem para ferir ovelha nenhuma. Jesus veio morrer pelas suas ovelhas. Veio conceder salvação para mim e para você. O bom pastor não explora as suas ovelhas. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. E o bom pastor protege as ovelhas quando lobos se aproximam das ovelhas. Jesus faz isso. Qual ameaça você enfrenta hoje? Jesus vai te proteger. Creia nisso. Ele é o bom pastor. Mais uma lição, terceira lição. Jesus, como bom pastor, conhece intimamente as suas ovelhas. A aproximação com o outro, principalmente no âmbito matrimonial, os cônjuges terminam se conhecendo mais. A própria relação com filhos, a gente vai conhecendo mais nossos filhos. Conforme nós vamos crescendo, a gente vai conhecendo mais os nossos pais. Isso é belo de se ver. Mas só Jesus nos conhece intimamente. Só Jesus. E Ele nos conhece intimamente, como também conhece profundamente o Pai. E por nos conhecer intimamente, Ele sempre irá nos falar, nos mostrar aquilo que vem do Pai. O verso 14 e 15 nos diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. O adjetivo grego para bom no texto bíblico é a palavra kalos, que significa maravilhoso, sublime, incomparável. Então Jesus não é qualquer pastor. Ele é o bom pastor. Ele não é qualquer pessoa. É a melhor pessoa para as nossas vidas. E o bom pastor, ele conhece cada ovelha particularmente e chama cada uma pelo nome. Então, o relacionamento do pastor com a ovelha é um relacionamento individual. Ainda que seu rebanho seja muito numeroso, ele conhece cada ovelha pelo nome. E como é maravilhoso. O relacionamento íntimo, próximo, singular, que cada ovelha tem que ter com o bom pastor, com Jesus Cristo. Em momentos difíceis dizer, está difícil, mas Jesus está comigo. Está complicado, mas Jesus está do meu lado. E dessa maneira vamos nos relacionando cada vez mais com o bom pastor. Mas é necessário um relacionamento pessoal, um relacionamento espiritual, um relacionamento profundo. Jesus é a porta de salvação. Jesus é a porta de libertação. Jesus é a porta de provisão. Jesus nos é apresentado na Escritura como o bom pastor, o grandioso pastor, mas o sublime pastor. E como bom pastor, ele dá a sua própria vida pelas ovelhas. Como grandioso pastor, ele reina acima das ovelhas. E como sublime pastor, ele voltará para resgatar cada ovelha. Então, quem você é hoje? Ovelha de Jesus. É o melhor título para as nossas vidas. É o melhor estágio para se estar. E dessa maneira, ouvir a voz do bom pastor. Porque se ele nos chama, é porque ele já foi na frente. Preparar, ajeitar para nos receber. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor por essa palavra.